Presidente, é interessante, a gente fala tanto em transparência aqui na Bahia, mas para quem não sabe, o Estado da Bahia, nesse governo do PT, a transparência é quase zero. Para você conseguir dados do portal da transparência, vereador Éder Júnior, é um sacrifício muito grande. E eles contam com a máquina da propaganda do governo para mentir, esconder os dados. Mas vamos trazer aqui as peripécias de Dona Adélia Pinheiro. Quero continuar, no dia de hoje, esclarecendo as narrativas que estão sendo divulgadas através das redes sociais, às quais a população, às vezes, por dificuldade de acesso aos processos e aos documentos, fica sem ter ciência da realidade dos fatos. Estamos em ano eleitoral e vamos escolher um novo gestor para a nossa cidade, de modo que não podemos colocar lá alguém que não tenha a competência. Nesse ponto, mostramos aqui na semana passada que a candidata do PT, Adélia Pinheiro, recebeu multa do TSE devido a um prejuízo de 7 milhões, entre outras inconsistências, enquanto secretária de Saúde do Estado da Bahia. Além disso, a senhora Adélia, quando estava na Secretaria de Educação, desapropriou um brejo para a construção de uma escola, sem ter feito uma visita no local antes de desapropriar. E ainda, por cima, autorizou a construção de uma escola nesse brejo, que devido às condições da área, o orçamento feito já está, vereador Augustão, em mais de 40 milhões de reais. E nada de escola construída, porque a empresa diz que não há possibilidade da construção nas condições que o terreno se encontra. Resultado, nada de escola, nada de resposta, e quem sofre é a população. E o dinheiro, pelo ralo, o dinheiro do contribuinte. Essa é a mulher competente. Desta forma, apesar de ficarem brandando por aí que ela foi secretária disso ou daquilo, esquecem de falar o desastre que foi a passagem dela pela Secretaria do Estado. Está mais do que provado que essa senhora não tem condições de gerir uma cidade. Constatada a incompetência da senhora Adélia como secretária de Estado, há ainda as falhas dela como reitora da UESC. E posso afirmar isso sem medo, porque tenho aqui em minhas mãos o parecer 000-584-2017, exarado pela 3ª Procuradoria do Ministério Público de Contas do Estado da Bahia, que fez uma auditoria nas contas da senhora Adélia, na qual se constatou o seguinte. Está aqui, vereador Paulo Carquejo, se eu quiser uma cópia, está recheado aqui de situações. Irregularidades dos contratos celebrados pela UESC. Na gestão da senhora Adélia, quando reitora da UESC, o TCE apontou a existência de diversas irregularidades nos contratos celebrados pela UESC, como, primeiro, inobservância aos princípios constitucionais da razoabilidade e da economicidade no contrato número 392 de 2012. Despesas com lanches não previstas no objeto do contrato 209 de 2015 e no termo de inexigibilidade número 196 de 2015. Impropriedades no contrato com a Construref e inobservância ao princípio constitucional do concurso público. Servidores públicos de Ilhéus, atentem, inobservância ao princípio constitucional do concurso público. E mais, constatou-se a ausência de acompanhamento e fiscalização efetiva na execução dos serviços contratados pela UESC, especialmente em virtude da ausência de relatório de avaliação, ausência de preposto no quadro da universidade com conhecimento técnico para vistoriar os equipamentos, haja visto o trabalho ser realizado por um funcionário de empresa terceirizada. Ausência de relatórios mensais, realização de forma parcial do serviço de rotina mensal, realização de forma parcial do serviço de rotina trimestral, descontinuidade na solução dos serviços, ordem de serviço não concluído dentro do prazo estipulado, ausência de identificação do equipamento em que foi feita a manutenção, número de tombo, data de aquisição, estado de conservação e etc. Ausência de identificação do tipo de manutenção realizada, se preventiva ou corretiva, e ausência de informação sobre a devolução das peças usadas. Com tantas irregularidades assim,
querem convencer que essa candidata do PT é a mais preparada. Vai enganar outro. E a existência de todas essas irregularidades na UESC, durante a gestão da candidata Adélia do PT, não sou eu que estou inventando. É o parecer do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, com base em provas concretas. É o verdadeiro atestado de incompetência administrativa. E vocês pensam que acabou por aí? O Ministério Público de Contas apontou ainda que a candidata Adélia do PT, vereadora Enilda, devolveu recursos federais no montante de quase R$600 mil, referente a convênios firmados com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e financiadora dos Estudos e Projetos, FINEP, a Secretaria de Educação Superior, SESU. Senhoras e senhores, a devolução de verba por parte de um gestor público é o maior atestado de incompetência que existe. É motivo de grande vergonha. A candidata Adélia do PT, quando o reitor da UESC recebeu dinheiro do governo federal para aplicar na universidade e não teve competência para isso, devolvendo o dinheiro e deixando o corpo universitário à míngua. E o pior, a justificativa apresentada por ela foi demora nos trâmites de análise e liberação. Meus amigos, se essa candidata do PT entrar na prefeitura, imagine o desastre que vai ser para a nossa cidade. E não para por aí. O Ministério Público de Contas apontou ainda falhas na formalização de processos de dispensa de licitação. A unidade técnica apontou que os processos de dispensa número 01/2016, 08/2016, fundamentados em situação emergencial prevista na Lei 9433/2005, cujo objeto era a contratação de serviços de manutenção predial e que deram ensejo à contratação das empresas Prozeli Empreendimentos Eireli, no valor de R$1.082.261,10, e Creta Comércio e Serviço Limitado, no valor de R$1.350.000, não continham os documentos essenciais à comprovação das justificativas que lhes deram causa. Tem mais. O Ministério Público de Contas apontou também irregularidades na área patrimonial da universidade. Vejam só o que o Ministério Público de Contas fala da gestão da candidata Adélia do PT nessa questão. Abre aspas. As condutas relatadas, utilização dos bens de forma intempestiva, delineiam um cenário de má gestão na utilização e controle dos bens públicos, afrontando o artigo 6º do Decreto Estadual 9461/2005. Vejam, povo de Ilhéus, o desastre dessa senhora como gestora. Olha só o que o parecer técnico do Ministério Público de Contas fala de Adélia como reitora da UESC. Abre aspas, vereador Augustão. Compulsando-se os documentos acostados pela gestora, relatório técnico, atas de reuniões e e-mails oficiais, verifica-se que até o exercício de 2016, as folhas na estrutura física e nos equipamentos de refrigeração do IPAF ainda não tinham sido sanadas, de forma que o referido imóvel já se encontra construído há mais de 4 anos, sem alcançar a finalidade pública para o qual foi projetada. Conclusão. Meus amigos, a verdade é que essa candidata do PT, Adélia Pinheiro, foi péssima secretária de saúde, recebeu multa do TSE, foi péssima como secretária de educação e como reitora, outro desastre. E quem diz isso não sou eu, é o Ministério Público de Contas do Estado da Bahia. Está aqui, gente. Quem não serve para ser secretária e nem reitora, não serve para ser prefeito de Ilhéus. Está aqui a realidade. O PT encobre todas essas situações. Mas vamos trazer mais coisas referente ao descalabro em relação à gestão pública dessa senhora Adélia Pinheiro, como diz o vereador Augustão, uma candidata de grife.